Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 2 de setembro de 2024, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 31, assim diz a palavra do Senhor. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e chegaram à cidade. Divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Remande que rebose que rebose. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem fala dos endemoniados gadarenos que vêm de Gadara, de uma cidade. Jesus passava por uma cidade. Conforme acontecia, ele ia de cidade em cidade pregar o Evangelho. Então ele deparou-se com 2 endemoniados. Mas esses endemoniados estavam num nível de possessão demoníaca muito grande. Ou seja, eram pessoas que já haviam perdido a sã consciência. O demônio, remande que rebou os demônios, já tinham dominado completamente a mente. Eram pessoas que vagavam pelas ruas como se fossem loucos. Na verdade, muita gente que anda por aí louca, para não dizer todas, é fruto de possessões demoníacas. Pelo menos aqui no nosso contexto africano. Então eles estavam mais ou menos nesse estado, que nem malucos andando pelas ruas. E quando Jesus passava, seja onde for, havia cura, havia libertação, havia restauração. Remande que reba, porque Jesus era o Filho de Deus, ele tinha poder, unção. Ele veio ao mundo justamente para desfazer as obras do diabo. Onde Jesus passava, milagres aconteciam. Então, quando Jesus passou, naturalmente que ele expulsou esses demônios. E os demônios rogaram para que Jesus os enviasse para uma manada de porcos que estava aos arredores do lugar. Por que os demônios pediram isso? Porque os demônios, eles são espírito. E eles, para operar, precisam de um corpo. Remande que rebo. Eles não queriam sair e vagar pelos ares. Eles queriam encontrar um corpo. E o Senhor Jesus os expulsou e eles entraram nos porcos e os porcos caíram numa manada. Num precipício, aliás. A manada de porcos caiu num precipício, num despenhadeiro, que era ao lado do mar. E a palavra do Senhor diz que quando a cidade viu esse acontecimento, eles rogaram a Jesus para que se tirasse do seu território, expulsaram Jesus daquele lugar. Seria motivo de felicidade, já que 2 homens que andavam pela cidade atormentando, remande que rebo. A Bíblia não é explícita em dizer se eles agrediam as pessoas, mas provavelmente sim, porque a Bíblia diz que eles eram ferozes e ninguém podia passar por aquele caminho. Com certeza, se alguém passasse, eles eram agressivos. Isso nos versículos que a gente não leu, nos versículos anteriores. Eles andavam aí por um lado
e ninguém poderia passar perto deles porque eles eram ferozes, eram como animais selvagens. Então era motivo da cidade ficar alegre. Remande que rebo, porque a paz havia entrado na cidade. Os endemoniados foram libertos. Aqueles que eram considerados malucos, que perturbavam a paz na cidade, colocavam em risco a vida das pessoas da cidade. Mas ao contrário, eles não gostaram. Pediram para que Jesus se retirasse, porque existia uma força maligna por trás dessa decisão. Quando Jesus passava, ele curava, libertava. Isso alegrava o povo. Por que esse povo não se alegrou? A palavra do Senhor fala que quando Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, ela foi falar para a sua cidade sobre Jesus. A cidade inteira foi correndo atrás de Jesus. E a cidade não tinha visto nenhum milagre, mas só de ouvir falar que o Messias, aquele que havia sido prometido pelo profeta Isaías e pelos outros profetas, estava aí, eles correram atrás de Jesus. Isso também acontece conosco. Durante a nossa caminhada com Jesus, se levantam forças malignas para nos tirar do centro da vontade de Deus. Para nos distrair, para nos afastar, porque Jesus estava cumprindo o seu ministério, estava fazendo a vontade de Deus. Deus o enviou a essa terra justamente para isso, para libertar, para curar e principalmente para a salvação das nossas almas. Então ele não estava fazendo nada que era fora dos propósitos de Deus. Sempre que nós temos um propósito, o inimigo se levanta para impedir, para bloquear. E muitas das vezes até nós não entendemos que a gente faz o bem, mas recebe uma resposta negativa. O inimigo procura nos distrair para que a gente não cumpra os propósitos do Senhor. Remande que rebose, principalmente quando nós estamos perto de cumprir a vontade do Senhor. Acontece muita coisa se levanta. Acredito que todos nós já passamos por isso. Há momentos que se levantam tantas situações contrárias. Remande que rebou tudo para nos impedir de alcançar as bênçãos, de cumprir a promessa, de fazer a vontade de Deus. Você não entende o porquê. Toda a cidade se levantou, foi ao encontro de Jesus e disseram: sai daqui, nós não te queremos aqui. Remande que você está a atrapalhar. Mas quando Jesus fez o bem, quando você sente muita opressão, muito levante na tua vida, significa que alguma coisa boa está por perto. Remande que alguma coisa boa está por perto. Significa que estás aí no caminho certo. Remande que é o inimigo tentando impedir, bloquear, neutralizar as bênçãos do Senhor, a vontade do Senhor. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Sempre que você faz a vontade de Deus, o inimigo se levanta. Por isso é que muitos não suportam o processo, desistem, sentem-se sufocados. E por falta de conhecimento da palavra, por falta de sabedoria, muitos até acham deixar quieto, como quem dizer: eu não vou mexer nessa colmeia de abelhas. Porque sempre que eu tento mexer nesse assunto, uma guerra se levanta. Rebassa, mas se levanta. Se você resistir, o diabo cai por terra. Tem mesmo que se levantar para cair.
Sentado, o diabo não cai. Deitado, ele não cai. Ele tem que se levantar para cair. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não desista porque está difícil. Se você resistir em jejum, em oração, em santidade, você vence. Você vence pela palavra, você vence pela obediência. Jesus venceu o diabo no deserto pela palavra. Não aceita o diabo te distrair, te tirar do centro da vontade de Deus. Deus, Ele te ajuda, te renova, te fortalece. Não tenha medo, porque Deus te deu poder e autoridade sobre o diabo. Deus não é irresponsável de nos colocar numa determinada situação, numa posição, sem nos dar ajuda, suporte, sem nos proporcionar auxílio. Nós só temos que nos alinhar àquilo que é a palavra do Senhor. Está em batalha espiritual, jejue, ore, sacrifique. Se dorme a noite toda, faz um esforço, acorda de madrugada, ore. Mas não desista. Hoje vamos orar contra todas as forças que tentam nos distrair, nos tirar do centro, da vontade do Senhor, do caminho. Que tentam nos tirar do propósito. Nós temos que continuar, não podemos desistir. Aquele que prevalecer até o fim receberá a coroa. Nós vamos receber as nossas coroas. Pai, nós te louvamos. Nós te exaltamos porque Tu és bom, maravilhoso. E a Tua misericórdia ela dura para todo sempre. Pai, muito obrigada porque mais uma vez foi possível estarmos aqui unidos e reunidos. No nome do Senhor Jesus, como diz a Tua palavra, aonde estiverem 2 ou mais reunidos em Teu nome, ali o Senhor se fará presente. Pai, muito obrigada. Porque se dependesse das nossas forças, não chegaríamos até aqui. Se dependesse das nossas forças, seríamos paralisados pelo inimigo muito antes de chegarmos, Pai, a esse nível, a essa vida de oração. Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Porque Tu és um Deus zeloso, Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus que cuida. Tu és um Deus que trabalha para todos aqueles que Te esperam. Tu és fiel e sempre serás fiel. Desde a eternidade em eternidade o Senhor é fiel. Pai, muito obrigada pelo Teu sangue derramado na cruz que nos trouxe a salvação. Obrigada, Deus, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigada por renovar as nossas forças a cada manhã. Obrigada pelas Tuas promessas, que nos mantém de pé. Louvamos e exaltamos o Teu nome porque o Senhor é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Seja exaltado, Deus. Seja o alfa e o ômega, seja o princípio e o fim. Pai, estamos aqui mais uma vez nessa noite. Não queremos, Pai, entrar na batalha espiritual. Não queremos orar sem antes confessar os nossos pecados, porque nós somos falhos, pecadores. Somos frágeis, somos limitados, mas nós temos um Deus forte. Nós temos um Deus que perdoa pecados. Nós temos um Deus de misericórdia. Um Deus que derramou o seu sangue para nos justificar, para purificar os nossos pecados e iniquidades. Senhor Jesus, nós rasgamos os nossos corações
nessa noite, reconhecendo, Pai, que temos falhado, temos pecado. Lava-nos com teu sangue. Purifica-nos com teu sangue, Senhor Jesus. Apaga todas as nossas transgressões. Apague, Senhor, todas as nossas iniquidades. Remanda que rebou tudo aquilo que não te agradou. Tudo aquilo, Senhor, que não exaltou o teu santo e bendito nome. Remanda que rebou, Senhor Jesus, nós clamamos nessa noite. Destrua, rebassa toda a força contrária. Ramande que rebou tudo aquilo que se levantou para nos distrair, para nos sufocar. Ramande nos tirar do caminho da promessa, para nos tirar do centro da tua vontade. Rebassa, ramande, rebou todo o levante das trevas. Tudo aquilo, ó Pai, que tem sido preparado, arquitetado, forjado contra nós. Ramande que rebose, que remande que rebo. Toda a opressão do maligno cai por terra. Toda a perseguição, ramande que rebo, cai por terra. Toda a retaliação do diabo cai por terra. Pai, muitos têm sido assolados com enfermidades. Ramande, com brigas na família, com problema nas finanças. Remande que rebo, tudo. Porque decidiram seguir o caminho da cruz. Porque decidiram rabandar em obediência. Remanda, Senhor, levanta-te e defenda o teu povo, a tua noiva. Não nos deixes confundidos, não nos deixes envergonhados. Pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Ramande que rebose, remande que rebo. Senhor Jesus, levanta os teus soldados, aqueles que estão cansados, estão feridos, que já não suportam mais a caminhada, por causa da opressão do maligno, por causa da perseguição do inimigo. Ramande que rebo. Oh Deus, cai por terra toda a força maligna, cai por terra toda a força satânica trabalhando contra nós, trabalhando contra os nossos planos, os nossos projetos. Remande que rebo, toda a distração do inimigo. O inimigo tem entrado com distrações para que a gente desvie do caminho. Raba, mas tu és o caminho, a verdade e a vida. Remova, ó Deus, toda a distração do nosso caminho em forma de hábitos, costumes, amizades. Não importa o que seja, pensamentos negativos, pensamentos de derrota, de desistência, pensamentos autodestrutivos, pensamentos suicidas, depressão, rebose, reman, cai por terra, Deus. Liberta a nossa mente. Como diz a tua palavra, nós levamos a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Remande que rebotou do pensamento maligno. Arranca, Jesus. Remova nessa noite, porque nós cremos nas tuas promessas. Nós cremos que o Senhor é fiel para cumprir. Ramande que rebotou, nós cremos que o Senhor fará infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Nós queremos permanecer no caminho. Remande que rebatou, a palavra diz que a porta é estreita e apertado o caminho que leva à salvação. Ramande que mesmo com as dificuldades, mesmo com as batalhas, ramande que nós queremos permanecer. Porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Porque é o Senhor que vai nos proporcionar o auxílio, as ferramentas. É o Senhor que vai abrir as portas. É o Senhor que vai derrotar os nossos inimigos. Não somos nós. É o Senhor que derrotará os nossos inimigos. Assim conforme diz a tua palavra, Deus. Em Deus faremos proezas. Porque Ele que derrota os nossos inimigos.
nós faremos proezas, nós viveremos as promessas. Mas nós precisamos permanecer. Ó Deus, aquele que tem um chamado, aquele que é teu servo, que desde que decidiu te servir, ó Pai, tanta coisa tem acontecido para lhe fazer desistir. Tantas lutas, tantas batalhas, tantos apertos, tantas dificuldades. Senhor Jesus, levanta-te e defenda, reba o teu povo, a tua igreja. Todo aquele que decidiu fazer a tua vontade, ó Deus, não permita que seja confundido e envergonhado. Que os nossos inimigos é que sejam confundidos. Que os nossos inimigos é que sejam envergonhados. Que os seus projetos caiam por terra. Pai, se existe alguém que se desviou do caminho, que está distraído, liberta nessa noite. Faça voltar para o caminho da cruz. Pai, todo aquele que foi desviado por amizades erradas, por conceitos errados, filosofias contrárias à tua palavra, liberta nessa noite. Quantos são desviados, Pai, por falsos amigos, por falsos colegas. Liberta, Deus. Senhor Jesus, guarda, remanda o teu povo, a tua igreja, a tua noiva, debaixo da tua sombra, debaixo das tuas asas, Deus. Não permita que o teu povo venha desistir daquilo que o Senhor já preparou, porque o Senhor preparou algo novo. O Senhor preparou um tempo novo. O Senhor preparou uma nova vida. Que todos possam contemplar, que todos possam experimentar a tua bondade, que todos possam ver o quanto o Senhor é maravilhoso, é justo e fiel. Para isso precisam permanecer firmes. O Espírito Santo me mostra uma mulher que decidiu casar-se. E desde que essa decisão foi tomada, em conjunto com o parceiro, muita coisa se levantou. E ela pensa em desistir. Está a ouvir muita coisa. Se levantou uma guerra. Assim diz o Senhor, isso é força do inimigo. Não desista. Eu é que abri essa porta. Eu é que abri essa porta. Resista ao inimigo e ele fugirá. Não desista dos teus sonhos, porque está difícil. O diabo vai fugir se você resistir, ele vai cair por terra. Ele fugirá. Senhor, livra a nossa vida, a nossa casa, a nossa família do espírito da morte. Cubra a nossa casa e a nossa família, Pai. Que toda morte forjada, preparada, arquitetada contra nós e os nossos, Pai, que não venha prosperar, venha cair por terra. Conserva-nos, ó Deus, debaixo do teu sangue. Conserva-nos debaixo das tuas asas, Pai. No poderoso nome de Jesus, nós consagramos essa noite nas tuas mãos. Sê conosco, Pai, que tenhamos uma noite tranquila. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino é o poder, a honra e a glória, jamais para todos sempre. Amém.